Caros amigos, telespectadores, aqueles que apreciam as nossas discussões econômicas aqui do programa Economia na Rede, hoje nós estamos aqui num dia úmido e frio para discutir as questões da inovação. E todos os países que investiram pesadamente em inovação, eles acabaram assumindo a dianteira econômica, tecnológica e são países desenvolvidos. Por exemplo, os Estados Unidos são muito importantes na área de inovação e eles se preparam para dar um novo salto qualitativo nessa área com a redução dos custos industriais, que virão da redução de importação do petróleo, né, e do uso mais intenso do gás. E eles vão, sem dúvida, nas próximas décadas, continuar numa enorme dianteira em relação à maioria dos países. A China, o Japão, a Coreia também está fazendo um grande esforço nessa área, e alguns países europeus, como a Alemanha, né, também são muito importantes em inovação. E nós aqui no Brasil, nós não nos cansamos de nos impressionar com essas mudanças tecnológicas que vêm do exterior e, naturalmente, nós pagamos muito bem por elas, né? Em 2004, o governo criou um plano chamado pomposamente de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio. E fizemos alguns esforços, etc., que repetimos em 2008 com o plano Política de Desenvolvimento Produtivo. Em 2011, fizemos um novo plano, Política Industrial, que naturalmente englobava a inovação. E esse é um nome bastante pretensioso, porque quem faz política industrial não é o governo com o seu planejamento, são os empresários. E com todos esses planos, todos esses nomes pomposos, etc., o número de registro de novas patentes no Brasil caiu 8%. Bom, e nós não podemos pensar em ordenar o setor privado, inovem, né? Não, porque, na verdade, para fazer isso, o setor privado precisa que a economia esteja com seus fundamentos em ordem, e todos nós sabemos que não estamos. Mas hoje nós vamos conversar com o nosso amigo Clayton, que é bacharel em sistemas de informação e é diretor executivo do Orion Park, que acaba de ser instalado com todas as honras e glórias e com todas, naturalmente, todas as nossas bênçãos. Clayton, eu queria fazer a primeira pergunta para você nesse campo. O que vai acontecer com a inovação no Brasil agora que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação reduziu o orçamento em 25%? Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia ao público que está nos assistindo. Bom, hoje trabalhar a inovação, né, no Brasil, embora nós estejamos num momento importante dessa área, porque finalmente a gente consegue perceber que as entidades começam a entender que a inovação é o caminho que o Brasil tem que seguir. Mas nós ao mesmo tempo vivenciamos um momento político e econômico do país que não é tão favorável. E isso, o que a gente vivencia? Nós vivenciamos que grande parte desses cortes, né, eles têm um potencial de atrasar esse processo que está em pleno andamento. Mas nós vemos uma saída hoje, principalmente nós que estamos trabalhando diretamente com a parte de fomento da inovação, certo, que é o setor privado. Né? O setor privado ele vem com um forte incentivador dentro desse processo para que, até por causa desse momento de crise, digamos, né, o setor privado busca novas alternativas para se inovar, para se desenvolver. Mas vocês não vão participar, digamos, de financiamento ou de coisa assim, vocês vão apenas fomentar, né? Fazer o fomento da inovação. O objetivo do Orion Park é intermediar, né? Nós temos aí agora o Centro de Inovação, que foi instalado, que foi inaugurado no dia 24 de junho, e temos aí, desde então, dentro de um mês a gente já publicou um edital que é para incubação. Esse edital de incubação ele visa, né,
nós não conseguimos e não temos, não é o objetivo do Centro de Inovação aportar recurso para que as empresas se instalem lá dentro. Porém, mas talvez auxiliar o governo a fazer isso. Exatamente. Okay. Nosso trabalho hoje é estudar, né? Nós trabalhamos na tríplice hélice mesmo, onde essas três hélices são extremamente importantes, que envolve o governo, que envolve as empresas e envolve a academia. E disso tudo, a gente buscar fontes de fomento, independente de elas serem privadas ou públicas, né? Para que a gente possa desenvolver projetos lá dentro do Orion Park. Mas a respeito disso, Cláudio, tem uma questão também interessante. No exterior, quando o governo financia ou faz o fomento através de financiamento, ele faz isso através de fundo perdido e as empresas aproveitam isso aí e lançam produtos novos no mercado. E aqui no Brasil, o governo dá dinheiro para as universidades, que como todos nós sabemos, né, você também é professor e eu também, a gente sabe que as universidades têm um certo ciúme dessa pesquisa, né, e não há muita interação entre a universidade e, digamos, o empresário que quer utilizar essa pesquisa. Como é que nós poderíamos mudar isso aí? Você acha que é possível mudar essa mentalidade do governo? Bom, entramos agora num ponto bem complexo, né? Entendo. Porque hoje nós não temos um processo do ciclo de inovação, né? Esse ciclo do empreendedorismo. A universidade no cenário brasileiro ela é muito diferente do cenário mundial, né? Principalmente quando a gente fala de primeiro mundo. No primeiro mundo, vamos pegar o modelo americano, né? Vamos pegar o modelo do Stanford, MIT, que são modelos de inovação, que trabalham bem a inovação e têm uma proximidade muito grande das empresas. Né? Perfeito. Tem toda a parte de política de isenção fiscal e tudo mais, e isso facilita muito o processo de investimento dentro das empresas dentro da universidade. Mas tem um outro complicador ainda, que quando nós falamos de universidade e mais pesquisa, digamos, nós estamos essencialmente falando de universidade pública. Sim. E eu posso até contar rapidamente um pequeno episódio, uns anos atrás, poucos anos atrás, eu ofereci para uma outra universidade uma parceria numa pesquisa específica. E para minha surpresa eu ouvi: professor, não temos o menor interesse nisso aí. Então, nós estamos falando da universidade pública, que nós sabemos também que é um tanto burocrática. Muito. Como é que muda isso aí? Eu, sinceramente, Cláudio, eu fiz essa pergunta e estou até repetindo, mas eu não sei como mudar isso aí. A política educacional, né, principalmente quando a gente fala do governo federal, ela direciona muito para as universidades federais. Eu venho da universidade, eu trabalho em universidade que é universidade comunitária, né, não é universidade privada, né, mas ela é uma universidade comunitária, e nem as comunitárias conseguem hoje ganhar benefícios, mesmo não sendo com fins lucrativos, para que possam receber recursos do governo diretamente para investir em pesquisa. Mas o que é isso? Há uma desconfiança do governo em relação à universidade que não é pública? Será que é isso? Não sei te dizer. É difícil entender, né? Porque hoje claro que existe um fortalecimento muito grande. É importante as universidades públicas, principalmente federais e estaduais, elas serem fortes, porque elas viram referência. Porém, a burocracia que existe por trás de tudo isso é muito grande. É muito grande. Né? Então isso trava o processo de pesquisa, isso trava o processo de inovação, né? Mas a gente percebe que alguns movimentos estão sendo bem positivos. Posso falar de um movimento que acontece hoje na UFSC, aqui em Santa Catarina, que está dando espaço muito grande. Claro, por uma iniciativa também muito da própria universidade. Você diz na área mecânica? Não, na parte de inovação mesmo. Independente da parte de tecnologia. Né? Nós trabalhamos através do Orion Park, com uma equipe que trabalha lá dentro da UFSC, né? que é da UFSC. E o trabalho deles é extremamente positivo hoje. Né? E eles estão fazendo esse trabalho dentro da UFSC, mas é um processo isolado dentro de todas as universidades federais. É mesmo. Então isso a gente Mas eu não entendi como isolado. O governo não financia? Eles financiam, porque né, faz parte. Só que esse grupo trabalha junto com outras entidades, não fica somente dentro da universidade. Entendi. Então eles estão envolvidos hoje com as empresas privadas, eles estão envolvidos aqui com o Orion Park, entende? Eles estão envolvidos com outras entidades
que estão fazendo parte desse processo para criar esse ciclo, que não é uma abertura comum na maioria das universidades federais. Mas isso que eu ia dizer, isso é incomum. É incomum, é quase inédito hoje a nível de Brasil. Né? Nós sentimos bastante isso na pele, porque na universidade comunitária, universidade privada, esses benefícios são bem limitados, né? Toda política nacional de educação, tanto política que você vai que o próprio MEC aplica e avalia as universidades, é direcionado para favorecer as universidades federais. Né? Isso é bem visível. E nós sabemos que as federais têm, do ponto de vista econômico, eu não estou fazendo uma crítica, a não ser um comentário econômico, elas têm um tremendo patrimônio físico e humano, cujo retorno é muito pequeno. Isso se mostra no número de patentes registradas no Brasil, né? Bom, eu não tinha pensado em patente, mas eu falei em patrimônio e recursos humanos. Sim. Enorme. É gigantesco. Caro, né? Que não se revê tudo isso revertendo lá em patentes no Brasil e tudo mais, né? Que isso é resultado direto da quantidade de pesquisa que nós temos, né? Claro. Então isso a gente identifica que existe também muito trabalho que são desenvolvidos e também que não são fomentados, né? Nós que trabalhamos nas universidades privadas e universidades comunitárias, desenvolvemos muita pesquisa, mas com muitas limitações. Claro. Né? Até por causa dessas questões de isenção. Deixa eu lhe perguntar a respeito de uma coisa que também me ocorreu a respeito do agronegócio. O agronegócio é uma unanimidade nacional. Todos nós elogiamos o agronegócio, que tem feito inovações em várias áreas, sementes, etc., equipamentos, etc. A produção, o nível bruto da produção cresce cada vez mais e, melhor ainda, a produtividade cresce cada vez mais. É uma das melhores do mundo, caminhando para ser talvez a melhor do mundo. Que outro setor, além do agronegócio, faz pesquisa no Brasil? Se você falar das multinacionais, ok, eu concordo, mas eu quero saber das empresas nacionais. Qual o setor nacional, Cleiton? Olha, eu vou te passar alguns dados que nós pegamos junto são dados ainda que não estão divulgados pela CAT, mas que mostra, isso é Santa Catarina, né? É um cenário de Santa Catarina que é onde a CAT está conseguindo fazer a avaliação, que mostra já o quanto que essa questão do agronegócio, o processo de inovação está chegando muito próximo disso. Porque a inovação é um processo lento, é um processo meio silencioso muitas vezes, né? Que no nosso estado ele está crescendo muito, tanto que hoje, na pesquisa da CAT, o 6% da economia de Santa Catarina já é de inovação, sendo que o agronegócio é 7%. Então você já vê que existe um crescimento muito grande. Porém, nós temos, além do agronegócio, diversas outras áreas dentro do Brasil, mas que não são tão fomentadas e não. Se a gente pensar, basta a gente olhar para a exportação brasileira. Né? Claro. Quase todos os esforços do governo são para exportação voltado ao agronegócio. 48% da exportação é do agronegócio. Então a gente não fomenta as demais áreas da forma como se fomenta o agronegócio. Claro que também tem uma questão do poder de produtividade nacional em relação ao agronegócio, mas nós temos outras áreas crescendo muito grande, né? Muito rapidamente nesse processo. Quais? Tecnologia e inovação, né? Se a gente pegar hoje o setor de TI, nós temos um exemplo fantástico em Florianópolis hoje, que é uma referência onde ultrapassou o turismo. Né? Está falando de software. Exatamente, software. Mais voltado à parte de tecnologia, claro. Porque nós estamos num nível já onde nós estamos inovando e criando tecnologias novas. Você diria que o Instituto de Tecnologia, que eu esqueci o nome lá de Florianópolis, é o fator-chave aí nesse caso? Bom, não é uma entidade, né? Não é uma entidade única. Isso que a gente começa a perceber. Essa cultura da inovação, ela envolve muitos personagens dentro desse processo. E essa unificação de personagens, nesse momento que o Brasil está vivenciando, isso é muito positivo. Porque você faz um networking, você cria uma rede de contatos que se fortalece muito mais do que um setor sozinho como o agronegócio. Entendo. Né? Então eu tenho muita fé de que essa parte de inovação ela vai se desenvolver muito rápido a nível Brasil, Estado e também aqui da nossa região, da região serrana. Você acha que a recuperação econômica que talvez esteja vindo aí, provavelmente a gente vai ver isso, ela trará um aumento quantitativo e qualitativo na inovação brasileira? Acredito que sim, que sim. Existe uma pressão,
as prefeituras municipais, os próximos gestores municipais que entrarem, eles vão começar, nos municípios onde esses processos de inovação estão acontecendo, por exemplo, Lages, nós podemos citar isso, a pressão que as entidades públicas e os gestores municipais vão sentir em relação à parte de isenção fiscal, de incentivo à inovação, né, fundos para a inovação, tudo isso vem muito forte agora. Né? Nós temos cases aqui em Santa Catarina, nós podemos citar o case de Palhoça, agora, que através de uma lei municipal de inovação está permitindo, empresas estão migrando de Florianópolis para Palhoça. É mesmo? Sim, dentro desse processo de inovação, por uma questão única e exclusivamente de isenção fiscal, de um processo, né, feito dentro de uma gestão pública. A raiz da inovação, nós não temos que ter nenhuma ilusão, é econômica. Né? Se há retorno, se há negócios, se há escala, vem inovação provavelmente, né? Nem que seja através de multinacionais, mas vem, né? Hoje nós temos, existe uma série de modelos de hoje de fomento a processo de inovação e empreendedorismo. Nós aqui mesmo, nós criamos um projeto aqui em Lages, né, que não é mais de Lages, mas ele foi desenvolvido aqui inicialmente, que é o projeto Reúne, que a gente estudou bastante sobre essa questão do empreendedorismo na universidade. O nosso ponto de partida foi o empreendedorismo na universidade. Que é onde a gente identificou aquele abismo gigantesco, né? Que a empresa não olha para a universidade porque não vê como uma parceira de negócio, o investidor menos ainda, porque aquilo que está acontecendo na universidade é muito imaturo para ele poder chegar e investir. Então a gente começou a gente estudou isso nos últimos 2 anos e a gente veio estudando isso junto com algumas entidades. Nós trabalhamos com pesquisas junto com a Endeavor, né, que subsidiou a gente de uma série de informações para que a gente pudesse identificar alguns fatores que, não é só na nossa universidade, não é só no nosso município, não é Santa Catarina, é Brasil. Né? É um modelo cultural brasileiro de empreendedorismo que nos desfavorece. Tanto que na pesquisa da Endeavor, o que eles apresentam? Que eles fizeram uma pesquisa com os universitários que foram egressos, né, e que viraram empreendedores. Né? E desses, qual foi o fator entre família, internet, né? Uma série de personagens que auxiliaram a ele ser empreendedor. A universidade apareceu em último lugar. Puxa vida. Deixa eu perguntar a você, nós começamos um campo muito interessante que é o empreendedorismo. Você diria que a confiança resulta do nível do capital social da região. E esse nível de capital social define a cooperação entre as pessoas, entre os empresários, né? A sociabilidade entre eles, né? E não a rivalidade, e o empreendedorismo. Mas esses não são valores escassos no Brasil. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu já participei de várias reuniões com empresários em vários locais do Brasil e há sempre uma espécie de desconfiança inter pares, entende? Quer dizer, desconfiança entre os colegas, entre competidores. A dificuldade de associação é muito maior. Ora, então, se nós temos esse problema de associação, como é que nós vamos desenvolver pesquisa a não ser isoladamente? Eu vou dar 2 exemplos. Um envolvendo a academia e outro envolvendo o associativismo. Né? Tá. Envolvendo a academia, de uma certa forma, hoje, a partir do momento que a gente começa a trabalhar com inovação, o mercado agora começa a ficar mais exigente. Né? E as empresas elas precisam começar a se inovar, principalmente por causa do cenário econômico. Quem não investir um pouco em inovação vai ficar para trás. Claro. Então, a universidade ela é um ponto de pesquisa não explorado pelo meio empresarial, né? Mas ela está lá. O problema da universidade hoje no Brasil é que ela está lá de porta aberta, esperando que alguém entre por essa porta. O que vai acontecer, e a gente começa a vivenciar isso porque é uma atividade que nós estamos fazendo, que a universidade está tendo que levantar da cadeira e ela começar a ir buscar o público para trazer para dentro da universidade. Né? Hoje as universidades elas estão começando a olhar muito fortemente para trabalhar com prestação de serviço, né? Com assessorias, para aproveitar esse conhecimento, esse know-how que existe lá dentro, que não é utilizado pelo mercado, né? Porque hoje a universidade está numa característica mais de geradora de mão de obra do que de empreendedores ou de inovadores, né? De pesquisadores. Então, essa cultura agora ela se obriga a mudar. Mas por que ela se obriga a mudar?
Deixa eu te falar também a respeito exatamente desse assunto, que novamente em reunião com empresários no Brasil, eu lembro de a chegada de um reitor, por exemplo, ou de um professor. Essas pessoas, bom, o ambiente contrário também. Na universidade, quando chegava um empresário, as duas partes se viam com um pequeno menosprezo, não sei se percebe. Ou se nós não quisermos falar uma expressão forte como menosprezo, nós podíamos falar assim, uma reduzida estima social. Por exemplo, isso mesmo. Se você recebe alguma pessoa que está num setor prestigiado, etc., quando você recebe, tem uma postura em geral das pessoas, né? Diferenciada. E a estima social reduzida significa, então, não exatamente isso, né? Como é que a gente melhora isso? Você diria que a maior convivência, mas quem provoca isso? Quem deve provocar isso? A universidade, que você está falando? Tem que ser a universidade. Tem que ser a universidade. Tem que ser a universidade. Porque eu já falo do associativismo, mas a universidade ela precisa a universidade precisa se inovar, né? E esse processo. Claro. Eu boto muita fé nessas universidades que elas não têm, que começam a partir de profissionais que não são de dedicação exclusiva, exatamente por eles estarem já inseridos no mercado de trabalho. Eu gosto muito do Senai. Eu vejo isso benefício para mim, como profissional. Você tem toda a razão. Nos Estados Unidos, eles mantêm uma parte do corpo docente como profissionais do mercado. Exatamente. Eles não são professores full-time, né? Eles são... E esse tipo de coisa você acha que pode progredir? Tem que progredir. Que é a questão do P&D na universidade, né? As empresas olhando a universidade como uma parceira e em vez de ela estruturar-se internamente para desenvolver novas tecnologias, ela vai lá e aproveita o know-how e o conhecimento que já está lá na universidade, a estrutura que existe lá dentro. Né? E isso começa a se fomentar. Eu estou falando isso porque a gente está trabalhando com esse projeto de empreendedorismo universitário e nós saímos a campo para poder buscar parcerias de empresas, parcerias de coisas. Isso tem sido muito positivo. Agora eu entro no associativismo. Né? O associativismo, agora, um dos fatores bons do associativismo nesse momento, em épocas de crise, digamos, é que as pessoas elas precisam unir forças. Unir forças. Aqui em Santa Catarina eu falo porque eu tenho acompanhado recentemente toda essa movimentação do CEGESC, por exemplo, que é o Conselho é o Grupo dos Jovens Empreendedores de Santa Catarina, né? E aqui regionalmente pelas associações comerciais e industriais, a Câmara de Dirigentes Lojistas e outras entidades. Esses grupos eles estão se mobilizando internamente, né? Fazendo uma postura completamente diferente do que a gente via há 4, 5 anos atrás. De olhar para o colega que trabalha na mesma área de atuação e, vamos trabalhar junto. Perfeito. Isso é associativismo. Perfeito. Isso. E a partir do momento que essa cultura começa a se fazer entre empresas, a universidade consegue entrar. Deixa eu então também mencionar uma coisa. Eu, quando fui para os Estados Unidos, eu estudei empreendedorismo e small business. Que é o Small Business Economics, especialmente. E eu constatei uma coisa, o empreendedorismo que eu estudava lá, a gente podia dizer que é o empreendedorismo científico. Isto é, ele pesquisa detalhes que nós ainda não pensamos exatamente sobre. Nós estamos muito mais interessados em empreendedorismo do ponto de vista de management, de administração da empresa. Sim. Como cuidar das finanças, ou como cuidar do caixa, ou da contabilidade, ou o mercado. Sim. Essas coisas que são, como eu vou dizer com todo respeito, relativamente elementares na Europa e Estados Unidos. Sim. Quando é que nós vamos deixar essa diferença entre o empreendedorismo que se estuda na Europa e Estados Unidos e o que se pratica aqui, que é um pouquinho curso de administração? Né? E hoje no Brasil, por base desse estudo a gente identificou alguns dados que vão bem nessa linha. No Brasil, o que acontece? Empreendedorismo dentro da universidade, por exemplo, acontece somente em cadeiras de empreendedorismo. Então, acredita-se que você vai trabalhar a cultura empreendedora num universitário, tendo 4 horas de aulas semanais num semestre durante toda a tua graduação. Não. Isso é praticamente... Quem acredita nisso ainda é muito inocente. Né? Então, isso... E 90% das universidades brasileiras praticam isso.
e se dão por satisfeitas por trabalhar em empreendedorismo na universidade dessa forma, certo? O que a gente percebe? E também existe essa questão que você falou anteriormente de uma certa, espero não ser interpretado errado, mas de uma certa arrogância da parte docente, certo? De não querer se aproximar do aluno, de não olhar para o aluno e dizer assim, olha, gostei dessa tua ideia aí, vamos trabalhar nessa ideia e vamos transformar isso em um negócio, eu te ajudo, eu quero ser teu parceiro de negócio. Né? Isso não existe. Isso não existe. Hoje o nosso projeto de empreendedorismo universitário, ele vem nessa linha, porque o que a gente pede de início é que a pessoa vá lá e cadastre uma ideia, sem muita burocracia. De início ele não precisa fazer aquele plano de negócio. O cara ele está numa ideia, ele só quer ver se aquela ideia tem um sentido inicialmente. Né? Então o nosso projeto hoje ele trabalha muito nessa linha, porque nós estudamos isso lá dentro da universidade, nós percebemos que os nossos alunos, inicialmente, eles terem o ponto principal, ele tem que ser, junto com o corpo docente, ser motivado a acreditar nessas ideias que ele tem. Os alunos, nós perdemos dentro da universidade brasileira um potencial de criação de novos negócios absurdo. Porque o aluno ele entra empolgado na universidade, ele vai lá, ele começa a estudar, ele começa a ver coisas legais, ele começa a ter um monte de ideias, e o que a universidade oferece para ele de volta? Zero, provavelmente. Durante toda a graduação, o que vai acontecendo? Ele vai se desmotivando a ser empreendedor. Então, hoje o modelo nosso de empreendedorismo na universidade brasileira, ele é desmotivador. Certo? Eu falo isso porque foi o que eu senti quando eu passei pela universidade. Né? Claro. Então, nós viemos, né, trabalhando isso dentro lá na universidade, nós viemos trabalhando com essa outra... Porque isso que a gente sentiu quando nós éramos acadêmicos, nós sentimos hoje com os nossos alunos lá dentro. Então a gente pensa, poxa, nós temos que mudar isso aqui, nós temos que começar a fazer alguma coisa diferente aqui dentro. Tanto você está certo, Cláudio, eu diria o seguinte, uns anos atrás eu procurava dar aulas de plano de negócio, que, como você sabe, é uma maneira de você organizar as ideias em relação a um negócio potencial. Você imagina que isso era considerado irritante e às vezes não pertinente às aulas. E eu cheguei a ouvir propostas se poderia pegar um modelo na internet e trazer como trabalho, o que é perfeitamente absurdo e mostra uma insensibilidade tanto do estudante Sim. quanto da universidade, que falhou em mostrar para ele a importância disso. Porque isso provavelmente vai acontecer no final do curso, geralmente, né? É verdade. Né? Acontece lá no final do curso. Esse cara, é isso que eu falei, ele já chegou desmotivado, ele não acredita mais que vale a pena você fazer um plano de negócio para modelar aquela ideia. Na verdade, ele nem acredita mais naquela ideia que ele tinha, né? Ou nas ideias que ele tinha. Ele está tão desmotivado nessa linha do empreendedorismo, porque tudo para ele é tão difícil, né? Que para ele conseguir pensar em desenvolver uma ideia, o que existe de fomento é externo, porque a universidade geralmente não tem nada. Geralmente ela não tem nada de fomento ao empreendedorismo. Né? Então a gente percebe isso. Então imagina ele chegando lá para fazer um plano de negócio, mas ele vai fazer um plano de negócio do quê? Para quê? Que ele vai fazer aquele plano de negócio? É só para ele aprender a fazer uma estrutura? Quando ele precisar fazer realmente um plano de negócio novo, ele vai ter que estudar. Ou vai no Sebrae. Ou vai procurar uma consultoria. Né? Uma consultoria. Nesse assunto específico também, claro, deixa eu perguntar o seguinte. O conhecimento científico acumulado nas universidades é razoavelmente bom. Nós somos, se eu não me engano, 23º país em publicação de artigo científico no mundo, né? 20º, que não combina com o tamanho do nosso PIB, né? Sim. Então, o conhecimento científico que existe na universidade não bate com a criação de novos produtos ou novas patentes, que eles deveriam estar mais ou menos próximos. Né? Existe um gap, né, entre os dois. Você fala gigantesco. E como é que dá para reduzir esse gap? O que eu estou entendendo de você é mudar o papel da universidade. É isso. Eu acredito muito que a mudança vai ter que partir da universidade. Entendo. Porque senão a universidade ela vai ser engolida por outras entidades, por outros atores dentro desse cenário. Que pode perfeitamente surgir. Né? Por isso que você vê fortalecimento hoje muito mais. Eu falo disso da área de tecnologia, claro. Certo? A nossa área de tecnologia no Brasil, parte de tecnologia da informação mesmo, ela não tem uma regulamentação, né? Ela não existe um conselho, não existe nada. Então, o que acontece? As empresas hoje, muitas empresas, elas valorizam mais uma certificação da Microsoft, por exemplo,
de um profissional do que de um currículo de uma universidade. É verdade. Por quê? Verdade. Por que isso acontece? Né? Onde é que está? Porque a universidade está descaracterizada nesse sentido, porque o que se espera de um profissional de tecnologia que passou pela graduação é que ele venha com essa visão do empreendedorismo, de inovação, de proatividade e tudo mais. A parte técnica fica lá numa certificação, num curso técnico específico para ser trabalhado lá dentro. A universidade ela tem outros conceitos para serem desenvolvidos no indivíduo que está lá. E às vezes a universidade, na nossa área, eu falo isso com propriedade na nossa área, se limita apenas à parte técnica. Deixa eu perguntar uma coisa também paralela a esse assunto. O Orion Park fez uma parceria com a Uniplac, se eu não estou enganado. Com a UDESC. Com a UDESC. Com a UDESC. Vocês não estão novamente perpetuando o mesmo sistema em relação à universidade pública? Por que vocês não fizeram uma parceria com a Uniplac e com a FACVEST, que são as duas instituições, e talvez no futuro, não sei, com a Uniaselv, talvez aqui, quem sabe, né? Ou seja, não, o projeto Orion Park não deveria estar mais aberto à universidade? Ele está. Ele está. Hoje existe o convênio que foi divulgado, é o convênio da UDESC, porque a UDESC ela precisa de um convênio público para ser feito, para a gente poder trabalhar, por ela ser uma universidade pública. Entendo. O conselho do Instituto Orion, do Parque Tecnológico, é composto hoje pelos 3 hélices, né? Governo, empresas, corpo empresarial e as universidades. As universidades que você citou fazem parte do conselho. Fazem parte. Fazem parte do conselho. Mas eu acho que elas deviam estar mais envolvidas. E elas têm que né? estar. Hoje, o que foi desenvolvido lá dentro do projeto do Orion Park, existe hoje um escritório, que a partir do momento que ele estiver populado, né, esse escritório ele entra em ação. É um escritório de projetos e negócios. E a função desse escritório de projetos é trabalhar com as universidades. E a CIU? E com todas as entidades. A CIU e a Fiesc tem que estar envolvidas. Nós temos lá dentro, hoje dentro do Orion Park, se você chegar, nós temos um andar que é institucional. Nós temos um espaço reservado para as entidades, Fiesc, Sebrae, a CIU, CDL. Claro. Um outro espaço que é para assessoria e mentoria, que são para pessoas e empresas especializadas especificamente para poderem auxiliar o processo de incubação, né, dessas empresas, do desenvolvimento dessas empresas, e tem esse escritório de projetos e negócios. Eu espero, Cláudio, que essas instituições, como você mencionou, Fiesc, a CIU, o CDL, que participam então do projeto, não mande para lá pessoas para serem conselheiros ou espectadores, mas mande pessoas que tenham visão de negócios e participe e possam dar contribuições também, né? Hoje eu vou dar o exemplo do Fiesc, porque o Fiesc é o que provavelmente é a primeira entidade que já vai oficializar a entrada lá dentro. O Fiesc está disponibilizando profissionais para ficarem lá dentro do Orion. Auxiliando as empresas. E são profissionais que hoje já estão em Lages por causa do Esporte SC. Entendo. Né? Porque Lages está crescendo e ela está tendo uns pontos positivos muito, muito grandes. Verdade. Né? Porque dentro do Esporte SC, daquela parceria que foi feita para as empresas se instalarem lá nos Estados Unidos, Lages, em Santa Catarina, as empresas de Santa Catarina são de Lages. Por isso que o Fiesc tem essas pessoas hoje aqui em Lages. Porque foi eles é que estão fazendo essa ponte lá e assessorando essas equipes. Um outro número interessante que vem lá da CAT é que Lages, no último ano, Lages foi o município que mais cresceu em inovação em Santa Catarina. Então existe um momento regional muito favorável ao processo de inovação, existe um momento regional muito favorável à questão do associativismo, voltado para o processo de inovação. Né? O papel nosso do Orion Park é estar envolvido diretamente com as entidades. Eu estou presente lá junto com a CIU, junto com o CDL, a gente está atuando com o CDL e a CIU Jovem, porque a gente acredita muito nesses potenciais jovens empreendedores que estão com uma visão diferenciada, que já nasceram nessa cultura do associativismo. Então, o momento regional é muito favorável para nós. E nós já estamos num processo de crescimento que pode dar um resultado muito positivo para a nossa região. Uma impressão que eu tenho é que o governo do estado está bastante atento a isso, que é uma coisa muito boa. Cleiton, em relação ao nosso tempo, eu diria que ele está se tornando cada vez mais escasso e gostaria de ouvir as suas palavras finais, por favor.
Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Acho que o nosso, como eu falei, o momento regional nosso é muito importante. Então nós precisamos publicizar isso, nós precisamos trabalhar, unir esforços, né? O Orion Park, ele entrou em atividade agora, ele é muito novo, mas ele tem um potencial gigantesco de desenvolvimento da nossa região. Ele não é de Lages, ele não é do Instituto Orion, ele não é da Prefeitura de Lages, ele é da região serrana, né? Então nós temos alguns benefícios, nós somos o primeiro que veio com o apoio do governo nessa rede de centros de inovações que está sendo criada. Então os olhos estão voltados para nós. Então a gente precisa hoje agir, né, obviamente, e precisamos de apoio da região como um todo, porque existe um momento favorável para a nossa região. E o Orion Park tem que aproveitar esse momento. E as pessoas que estão em volta desse Orion Park têm que aproveitar esse momento para que a gente possa desenvolver. Então, deixo um convite para a comunidade, né, e as pessoas que estão nos assistindo, que venham conhecer o Orion Park. O Orion Park está lá em plena atividade já. Não temos ainda não temos as empresas ativas porque nós estamos nesse processo de incubação, mas vocês podem entrar no Facebook do Orion Park. Todo dia tem atividade, todo dia está tendo algum tipo de evento lá dentro. Então eu convido que vocês acessem o Facebook do Orion Park, o site do Orion Park, que é orionpark.com. Né? E lá tem o edital de incubação já. Nos próximos dias vai sair o edital de projetos inovadores, que são para empresas que já têm mais tempo de atuação. Vai sair também um edital de pesquisa e desenvolvimento, que é para criar centros de pesquisa e desenvolvimento lá dentro do centro de inovação, né? Isso para empresas de médio e grande porte, para poderem desenvolver novas tecnologias lá dentro. E também o edital de incubação virtual. Então nós temos aí nos próximos 3-4 meses um momento muito importante para que as pessoas que estão buscando um processo de criar novos negócios aproveitem esse momento e sejam parceiros do Orion Park, né? Temos aí o projeto Reúne também, que trabalha muito nessa linha para criar uma base de ideias, base de potenciais negócios que possam vir fazer parte do Orion Park e dentro desse ecossistema de inovação que está sendo instalado aqui. Excelente. Eu gostaria novamente de agradecer a presença aqui do Clayton Camargo de Souza, que é diretor executivo do Orion Park e que veio discutir conosco essa temática muito importante da inovação, e onde existe um campo aberto para todos nós. Muito obrigado, Clayton, muito obrigado também ao telespectador, a quem nós convidamos a estar aqui na próxima semana. Até lá!